Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos textos mais impactantes do Novo Testamento para entender a supremacia de Cristo, do jeito que o apóstolo Paulo descreveu na sua carta aos Colossenses. Neste vídeo, falaremos sobre a carta de Paulo aos Colossenses e sua mensagem poderosíssima sobre a identidade de Cristo. O mais curioso é que Paulo escreveu essa carta para uma igreja que ele nem conhecia pessoalmente, mas que ele amava muito e pela qual, olha só, ele orava sem parar. Então, por que tanta urgência? A resposta é que eles estavam basicamente sob ataque. Estavam rolando uns ensinos falsos por lá, sabe? Uma mistura bem perigosa de filosofia, regras judaicas e um tipo de misticismo que venerava anjos. E tudo isso ameaçava diminuir a pessoa de Cristo, tratando ele como se fosse só mais um degrau na escada para chegar no divino. A carta de Paulo é, então, uma resposta direta e muito forte a essa ameaça. E é fascinante ver como Paulo lida com o problema. Antes de ir direto para o confronto de apontar os erros, ele começa com uma oração. Ele primeiro estabelece sua autoridade como apóstolo e agradece a Deus pela saúde espiritual dos colossenses, que se mostrava de uma forma bem específica. E o que Paulo celebra neles é aquela tríade cristã clássica: a fé em Cristo Jesus, o amor que eles tinham por todos os santos e a esperança de uma herança lá no céu. Mas o ponto-chave é como Paulo conecta tudo isso. Ele mostra que a fé e o amor não nascem do nada. Eles são, na verdade, alimentados, impulsionados por essa esperança firme que está guardada para eles nos céus. E essa esperança, veja bem, não é algo abstrato. Ele é o resultado de um resgate dramático. Paulo descreve uma verdadeira transferência cósmica. Deus nos tirou do domínio das trevas, que é um reino de ignorância, de rebelião, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É uma mudança completa de cidadania, de realidade mesmo. Depois de preparar essa base, essa oração de gratidão, Paulo vai direto ao ponto. Ele apresenta a sua tese principal, que é o coração da carta, e a resposta definitiva para qualquer ensino que tente, de alguma forma, diminuir a pessoa de Jesus. Para a gente entender o que Paulo está fazendo aqui, essa analogia visual é perfeita. Os falsos mestres tratavam Cristo como se ele fosse só um planeta num grande sistema solar espiritual, sabe? Uma força importante, sim, mas só mais uma entre tantas outras como anjos ou rituais. Mas Paulo chega e diz: não, Cristo não é um planeta, ele é o Sol, o centro absoluto, a fonte de toda a vida e luz, aquele que mantém tudo em sua órbita. E Paulo prova essa supremacia de um jeito impressionante, começando pela criação. Cristo é a imagem visível de um Deus que é invisível. Ele é o primogênito, um título que, atenção, não significa o primeiro a ser criado, que era a ideia que os falsos mestres queriam plantar para diminuí-lo. Não, significa o herdeiro supremo, com toda a autoridade sobre a criação. Tudo, absolutamente tudo, do visível ao invisível, foi criado por ele e, o que é crucial, para ele. E ele não só criou, ele sustenta. O universo inteiro se mantém de pé por causa dele. E essa supremacia não para na criação, ela continua na redenção. Ele é a cabeça da igreja, a fonte da vida da igreja. Ele se torna o primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, o que garante a nossa própria ressurreição. Nele, toda a plenitude de Deus habita corporalmente, e através do seu sacrifício, ele se torna o grande reconciliador, trazendo paz entre Deus e todas as coisas. E agora, Paulo pega toda essa teologia grandiosa, cósmica, e a torna incrivelmente pessoal. Ele se vira para os colossenses e diz, basicamente, isso tudo é sobre a vida de vocês. A mudança de status é radical. Antes, a gente era estranho, distante e até inimigo de Deus em nossas mentes. Mas agora, pela morte de Cristo, fomos reconciliados. E com qual objetivo? Sermos apresentados a Deus como santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É uma transformação total. Mas tem uma condição. Paulo alerta para que eles permaneçam firmes, bem alicerçados na fé. Eles não devem se desviar da esperança do evangelho que ouviram. É um chamado à perseverança, para resistir àquelas falsas doutrinas tão sedutoras que estavam circulando. E isso nos leva para a parte final, onde Paulo fala da sua própria missão. Ele se vê como um servo que recebeu a tarefa de revelar um segredo divino, um mistério que ficou escondido por muito tempo. Aqui Paulo fala algo que pode soar estranho, que ele completa em sua carne o que falta nas aflições de Cristo. Calma, é importante entender isso direito.
Ele não está falando do sacrifício de Jesus na cruz, que foi perfeito e completo. Ele está se referindo ao sofrimento missionário, aquele que a igreja enfrenta quando leva o evangelho ao mundo, em nome de Cristo. E que mistério é esse que ele foi encarregado de revelar? Paulo cria uma expectativa, né? Ele diz que isso esteve escondido por séculos, mas agora Deus escolheu revelar ao seu povo. E esse segredo, ele contém riquezas gloriosas para todos, não só para os judeus. E aqui está o clímax. O grande mistério é este: Cristo em vocês, a esperança da glória. A verdade revolucionária é que o próprio Cristo, com toda a sua plenitude, agora vive dentro dos crentes, garantindo a glória futura. Essa é a resposta final para qualquer ensino que queira diminuir Cristo ou adicionar qualquer coisa a ele. É por isso que Paulo trabalha tanto, que ele luta com toda a energia que o próprio Cristo lhe dá. O objetivo final dele não é só converter pessoas, mas apresentar cada uma delas madura, completa, perfeita em Cristo Jesus. Então, a grande pergunta que Colossenses capítulo 1 nos deixa é a seguinte: se Cristo é realmente o sol que está no centro de toda a realidade, o Criador e o sustentador de tudo, e a fonte da nossa reconciliação, como é que isso não muda a nossa perspectiva sobre todo o resto? Como isso reorienta nossas prioridades, nossos medos e nossas esperanças? Essa é a reflexão que a supremacia de Cristo nos convida a fazer.